Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou passando aqui para deixar uma mensagem aqui para a meditação dos irmãos. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Cada um dos irmãos que está inscrito aqui neste canal, os amigos que passam por aqui. Que Deus continue abençoando as vossas vidas de uma maneira grandiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, a Bíblia diz: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em outras palavras, a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviareis. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ele chama, repara que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele não olha para cor, ele não olha para raça, tribos, línguas, povos, nações. Jesus tem um único objetivo, que é de alcançar toda a humanidade, ou seja, através da sua misericórdia. Jesus ele tem um único propósito, que é de alcançar todos os que estão perdidos, ou seja, reconciliando para com Deus. A Bíblia nos diz que Jesus ele deixa a chamada a todos, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Quantas pessoas estão cansadas? Quantas pessoas estão cansadas de praticar um ato, ou seja, que ela tem acometido, que ela tem praticado? Esta pessoa cansou. A única forma, ou seja, desta pessoa aliviar este fardo, a única forma desta pessoa ter este fardo aliviado sobre a tua vida, ela vinda a Jesus, porque Jesus ele promete dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados. Repara que Jesus ele vai dizer mais na frente: e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, repara que Jesus ele faz uma chamada para todas as pessoas, mas infelizmente muitas pessoas acabam deixando de agarrar esta oportunidade de ir até Jesus. Muitas pessoas acabam deixando, ou seja, esta oportunidade de lado, de fazer uma aliança, de buscar Jesus, de ir até Jesus, sendo que o mesmo, ele coloca-se na disposição para pessoas o encontrar. O mesmo, ele vai dizer: vinde a mim, o mesmo que está chamando, prometendo aliviar, o mesmo, ou seja, que está chamando, prometendo mudar a história da pessoa, porque independentemente da forma que a pessoa está, ou da forma que a pessoa esteja, se ela vir até Jesus, se ela estiver passando por um momento difícil, se ela estiver passando por momentos de percas, Jesus, de certa forma, vai entrar com providência na vida, na história desta pessoa, para mudar o cenário, para mudar o ambiente, para mudar esta fase, para mudar o seu cativeiro. Repara que Jesus ele chama todos, ou seja, Jesus ele não faz acepção de pessoas. Vocês que ouvem esta mensagem, Jesus está te chamando. E Jesus, quando ele te chama, Jesus ele te chama para mudar a tua história. Jesus, quando ele te chama, Jesus ele te chama para te restaurar a tua vida para com Deus. Quando Jesus ele te chama, Jesus ele te chama para viver uma nova história, uma nova fase de conquista e de vitória sobre as suas vidas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele deixa bem claro, dizendo: vinde a mim. Mas muitas pessoas estão dentro da casa de Deus e Jesus continua chamando. Sim, muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus cansam. Muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus também passam por um momento difícil. Muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus também passam por aflição. O próprio Jesus diz lá em João, capítulo de número 16, versículo de número 33, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Repara que Jesus, ele promete, ou seja, mudar a história de pessoas que vêm até ele. Mas as pessoas, para ter as suas vidas mudadas, as suas histórias mudadas, é necessário elas disponibilizar. Sendo que Jesus já disponibilizou mudar a história, essas pessoas só terão as suas histórias mudadas, transformadas, restauradas para com Deus, através de ela tomar uma posição, através de ela se disponibilizar, ir até ao Senhor Jesus Cristo. Então Jesus mudará a história desta pessoa. Jesus ele deixa a sua chamada para todos. Jesus chama o prostituto,
Jesus chama a prostituta, Jesus chama o homem lésbico, a mulher lésbica, Jesus chama o homem homossexual, Jesus chama todos aqueles que estão distantes, Jesus chama o maconheiro, o feiticeiro, Jesus chama aqueles que estão, ou seja, em becos, valados, vielas, no mais profundo, ou seja, no poço do abismo. Jesus ele está chamando, porque Jesus tem poder para libertar a tua vida. Por isso que ele diz, vinde, porque ele tem um grande projeto, ele tem uma grande obra sobre a tua vida. Se você disponibilizar, ir até ele, ele te liberta do crack, ele te liberta do crime, ele te liberta do homossexualismo, ele te liberta da lésbica, ele te liberta, ou seja, você do seu pecado, te liberta deste mundão de engano, ele te liberta deste mundão passageiro, ele te liberta das coisas que o mundo tem lhe oferecido, lhe proporcionado, porque Jesus, ele tem poder para fazer uma grande obra sobre a tua vida. Quando nós paramos para perceber, mesmo estando na casa de Deus, Jesus ele continua nos chamando, sim, porque nós mesmos sendo cristãos, vem um momento das adversidades, vem um momento das aflições, como eu disse, que o próprio Jesus disse que nós não seria tirado, ou seja, passar pelas aflições, mesmo aceitando a ele. Jesus diz, filhinhos, tenho-vos dito isso, para que me tenhais paz no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Repara que Jesus ele chama porque no momento do nosso cansaço, mesmo servindo ele nos fortalece. Porque em Isaías capítulo de número 40, versículo de número 29, ele dá vigor ao cansado e fortalece as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aqueles que esperam no Senhor, ele diz, renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, subirão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, ou seja, Jesus ele promete renovar, ou seja, as nossas forças, assim como a águia é renovada as suas forças, assim Jesus também ele promete renovar as nossas forças para continuar voando, ou seja, na sua presença nesta terra, fazendo a sua obra. Quando nós paramos para meditar que Jesus, ele chama mesmo a pessoa estando dentro da igreja, sim, quando nós estamos dentro da igreja, nós não estamos, ou seja, em fase de passar, ou seja, tirar de passar por um momento difícil, de passar pelo vale, de passar pelo deserto. Repara que o povo de Israel passa pelo deserto e tem a presença de Deus. Repara que o profeta Ezequiel, ele vai andar no vale. Repara que a mão de Deus está sobre ele. Repara que Jeremias foi lançado no calabouço. Repara que a presença de Deus está sobre o profeta Jeremias. Ou seja, nós, todavia, iremos passar, estamos submissos a passar por um momento difícil de nossas vidas. Mas quando eu passar pelo momento difícil, eu vou desistir? Não. Eu vou ir até Jesus, porque ele mesmo disponibilizou mudar a minha história. Quando ele vai dizer, vinde, ele também diz para quem está dentro da casa, você que está cansado, ele te renova. Você que está caído, ele te levanta. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Você que está sem expectativa, sem esperança, ele está dizendo, vinde, porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda que a sua raiz envelhecer o seu tronco no pó, ou secar, ao cheiro das águas brotará, darão ramos como a planta e não cessarão os seus renovos. Ou seja, Jesus, ele disponibiliza a mudar a tua história. Quando você disponibiliza, não desistir daquilo que ele tem em prol da sua vida. Está difícil, Jesus está chamando, vinde. A cruz está pesada, Jesus está dizendo, vinde, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus continue abençoando os irmãos, cada um que passar por aqui, os irmãos que estão inscritos neste canal. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Não esqueça, irmão, de deixar o seu like, de compartilhar esta mensagem, que outras pessoas necessitam de ouvir uma palavra da parte de Deus. Estamos aqui para cooperar, contribuir na obra, no reino, na paciência do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que não são inscritos, passar por aqui, gostar deste trabalho, os amigos, inscreva neste canal, ativa o sino de notificação para que o YouTube, sempre que eu estar deixando a mensagem da parte de Deus, para edificação da sua fé aqui neste canal, ele venha notificar. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem com o máximo de número de pessoas que vocês puderem. Assim vocês estarão contribuindo, cooperando no reino de Deus, pois está escrito lá em Marcos capítulo de número 16, versículo número 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Irmãos, Deus abençoe as vossas vidas,
mais uma mensagem aqui deste canal, onde Deus falou poderosamente aos nossos corações, aonde eu fui edificar o meu espírito, aonde vocês serão edificar o seu espírito, a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que os irmãos tenham uma boa noite reparadora, consoladora e descansadora através do Espírito Santo de Deus e renovadora das suas forças. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, a vida de cada um dos irmãos que estão inscritos neste canal, em nome do Senhor Jesus.